A Prefeitura de São Paulo foi notificada pela Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado sobre a necessidade de se criar com urgência 8.000 vagas para abrigar moradores em situação de rua durante a pandemia da Covid-19. A indicação feita pelo MP ao Executivo paulistano atendeu a um pedido feito por Guilherme Boulos, representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, Padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, e da deputada federal Luísa Erondina. A proposta é usar quartos da rede hoteleira da cidade ou a infraestrutura das escolas públicas para acolher aqueles que hoje não recebem qualquer assistência do município. Josué Rocha, da Coordenação Nacional do MTST, lembra que a cidade de São Paulo tem uma lei aprovada para que a população em situação de rua seja acolhida nesses espaços. Até o momento, não houve nenhum tipo de iniciativa da gestão Bruno Covas nesse sentido. Então, o poder público ele pode utilizar essas vagas para abrigar a população sem teto, população em situação de rua, para abrigar também as mulheres vítimas de violência. Já existe uma lei aprovada na cidade de São Paulo, que foi sancionada pelo prefeito no dia 1º de maio, mas até agora só foi aberto um edital tímido para acolher 500 pessoas em vagas de hotéis, que ainda não foi concluído. Ou seja, mesmo com a lei aprovada desde o dia 1º, você tem a população em situação de rua numa situação dramática na cidade de São Paulo, até agora nenhuma foi acolhida em vaga de hotel. Então foi protocolado esse pedido no Ministério Público e o Ministério Público fez a recomendação para que o prefeito Bruno Covas atenda 8.000 sem-tetos em vagas de hotéis ou em espaços públicos que não estejam ocupados no momento da pandemia. Coordenador da Pastoral do Povo de Rua, o padre Júlio Lancelotti ressalta que para garantir o isolamento das pessoas em situação de rua durante a pandemia, é preciso que o poder público crie condições necessárias. O padre destaca o total de vagas solicitados pelo MP à Prefeitura de São Paulo, contradizendo o edital da administração, que oferece apenas 500 acomodações. Para ter isolamento social é preciso ter estrutura de proteção, estrutura que tire a pessoa da situação iminente de risco, como é dormir na rua, dormir nas calçadas. Embora acolhido pelo Ministério Público, não tem força de determinação ainda, mas esperamos que provoque o poder público municipal a que disponibilize vagas na rede hoteleira para mulheres com crianças, para casais, além dos idosos. O que chama a atenção neste acolhimento do Ministério Público é que ele pede 8.000 vagas, quando a Prefeitura está com um edital para 500. É muito desproporcional e, como a própria manifestação do Ministério Público coloca, insuficiente, irrisória e insignificante. É preciso que, neste momento, tenhamos coragem de decisões firmes e que respeitem a dignidade humana de todos. Ainda de acordo com José Rocha, os movimentos sociais estão realizando ações que muitas vezes o poder público ignora. Ele lembra que as entidades vão aguardar e cobrar a disponibilidade das 8.000 vagas indicadas pelo Ministério Público, para que a população em situação de rua seja protegida contra a Covid-19. Ou seja, os movimentos sociais estão fazendo a sua ação, estão fazendo, às vezes, muita coisa que o próprio governo não faz e também estão cobrando para que o governo tome a atitude que precisa ser tomada nesse momento, que é colocar as vidas em primeiro lugar, que é atender a população mais vulnerável num momento como esse. Então é uma vitória importante essa decisão do Ministério Público e agora a gente vai ficar na cobrança. Vamos ficar aguardando a resposta da Prefeitura e cobrando para que essas 8.000 vagas sejam criadas e para que a população em situação de rua comece a ser acolhida nos hotéis de São Paulo. Uma ação então que foi protocolada pelo Boulos, pela Erundina, pelo Padre Júlio, representando aí uma série de movimentos na cidade de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo tem 5 dias para responder à orientação da Promotoria de Direitos Humanos. O MP ainda ressalta que as medidas devem ser tomadas antes de um eventual decreto para isolamento total, como solução no combate à pandemia. Na representação apresentada ao Ministério Público, os autores destacam que medidas similares, acolhendo moradores em situação de rua, já foram adotadas dentro e fora do Brasil. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.